Pessoal, aqui neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês um conjunto de ferramenta bem interessante, que é a Dodge Tool e a Burn Tool. Você pode estar selecionando ela aí com o atalho O, mas primeiro de tudo eu vou remover o cadeado da imagem para torná-la livre. Agora eu vou vir aqui na ferramenta de Dodge Tool. A ferramenta de Dodge Tool e a Burn Tool, elas são praticamente a mesma coisa, porém uma é o oposto da outra. Elas usam o mesmo conceito do pincel, porém ao invés de efetuar a pintura com as cores, ela efetua a pintura com a luz. A ferramenta Dodge Tool, ela serve para pintar as áreas da sua fotografia que você gostaria de clarear. Então, para que vocês entendam o conceito dessa ferramenta, eu vou estar apertando aqui o atalho Ctrl U, vou estar entrando aqui na matriz de cor da imagem e vou deixar a imagem branco e preto. Como vocês podem perceber, na imagem branco e preto, nós temos aqui o tom de cor preto, que é o tom de cor escuro. Nós temos o meio tom, que é esse acinzentado, e nós temos a cor branca, que é essa parte mais clara. Então a ferramenta funciona de que maneira? Aqui nós temos também sombras, meios tons e brilhos, luzes. Então eu vou escolher sombras aqui para vocês terem uma ideia. Eu escolhendo a ferramenta Dodge Tool e vindo aqui em sombras, ela vai fazer o que? Ela vai clarear as sombras da imagem. Como vocês podem perceber, eu vou clarear algumas partes aqui. Olha a diferença que a ferramenta fez na minha imagem, ó. Como vocês podem ver, a ferramenta pegou aqui as sombras e clareou, ó. Percebe-se a diferença? Então agora, os meios tons, eles são da mesma coisa, porém ele não vai pegar nem o preto, nem o branco. Ele vai pegar esses meios tons. Perceba também a diferença no clareamento nestes meios tons usando a ferramenta Dodge Tool. Ó, eu vou dar um Ctrl Z para vocês perceberem a diferença, ó. Por quê? Porque aqui selecionei os meios tons e a ferramenta clareou para mim os meios tons da imagem. Então, se eu vim aqui na ferramenta de brilho, escolher a opção brilho na ferramenta de Dodge Tool, eu vou estar clareando as partes mais brancas da minha imagem. Olha lá. Tá vendo? Ela tá pegando toda essa parte branca na minha imagem e está clareando. Como vocês podem ver, vou fazer a mesma coisa aqui, vou dar o Ctrl Z. Olha lá a diferença. Por quê? Porque ela clareou as partes brancas para mim. Então, essa ferramenta ela serve basicamente para isso. Ela serve para você estar clareando algumas sombras, tá usando mais contraste em partes específicas da sua composição. Ela serve para você aumentar o brilho. Essa é a Dodge Tool. Porém a Burn Tool, ela é a mesma coisa que a Dodge Tool. Porém, ao invés de clarear os meios tons, as luzes e as sombras, ela escurece. Como vocês podem perceber, eu vou pegar aqui a Burn Tool e vou vir aqui, ó. Olha lá para vocês verem. Que ela está fazendo o que para mim? Ela está pegando as partes escuras da minha composição e está escurecendo as sombras. Olha a diferença ali, ó. Eu escureci com a ferramenta Burn Tool, eu escureço, e com a Dodge Tool eu clareio a minha composição. Se eu quisesse escurecer os meios tons da minha imagem, que são esses acinzentados, eu faria a mesma coisa. Olha lá. Vocês podem perceber, é como se eu estivesse pintando através da iluminação. Ó, vou dar o Ctrl Z aqui para vocês verem a diferença. Por quê? Eu escureci a imagem nos meios tons dela.
E se eu colocar Highlights, que é a opção do brilho, eu estarei escurecendo todo o brilho da minha imagem, que é toda esta parte branca, essa parte com brilho. Então, essa ferramenta ela é muito interessante para você estar usando ela em fotos que não estão tão escuras. Geralmente, quando eu estou fazendo tratamento de fotografias, eu uso essa ferramenta. Vou usar ela no colorido aqui para vocês verem. Ó, primeiro vou usar a ferramenta de clarear para vocês terem uma ideia. Vou clarear aqui, ó, algumas sombras da minha imagem, ó. Ó, vou deixar aqui mais claro. Esses cantos aqui mais claro, ó. Vou dar um Ctrl Z para que vocês vejam a diferença, ó. Como vocês podem perceber, deixei mais claro. Aqui, ó, vou pegar a ferramenta Blur Tool, que é a ferramenta para mim escurecer. Vou aqui em sombras, ó. Vou estar escurecendo aqui algumas partes na minha imagem. Ó. Posso estar clicando várias vezes e estar colorindo com a espécie de luz, como se eu estivesse colorindo com iluminação dentro da minha composição, ó. Vou ressaltar o cabelo, vamos lá, ó, que legal, ressaltando o cabelo. Poderia estar ressaltando um olho, poderia estar ressaltando qualquer coisa dentro da minha imagem. Lembrando que se eu quiser ressaltar as sombras com a Burn Tool, eu vou escurecer as partes mais escuras. Aqui eu estarei escurecendo os meios tons e aqui estarei escurecendo as luzes, as partes mais claras da minha imagem. E usando a Dodge Tool, ela é o mesmo conceito, porém aqui eu estaria clareando as sombras, clareando os meios tons e clareando as luzes da minha imagem. Nessa opção de espessura, ela é a opção que é a intensidade que eu aplico sobre o meu pincel. Então aqui, nessa opção de espessura, ela é a intensidade que eu estarei aplicando sobre a minha imagem. Lembrando que o conceito dessas ferramentas são simples, eu uso muito elas para estar clareando alguma imagem, às vezes alguma foto que ficou escura, eu queira clarear, ou alguma outra fotografia que eu queira escurecer. Então pegue a ferramenta Dodge Tool, a ferramenta Burn Tool, dê uma olhada no conceito de cada uma, pegue uma imagem, clareia com a Dodge Tool, pegue outra imagem, escureça e você vai entender o conceito dessas ferramentas que a gente usa muito dentro do Photoshop.